tinham toda a provisão de Deus, mas não foi suficiente. Eles quiseram experimentar de algo que Deus tinha dito para não fazer. E trazendo isso para a nossa vida, né, um paralelo para a nossa vida, quantas vezes nós já temos tudo e mais que o suficiente. E às vezes nós colocamos, né, o nosso pezinho em algumas coisas que a gente sente que não é de Deus, sabe que não é direção de Deus para a nossa vida. E o fim não é bom, né? Então, para Adão e Eva, eles tiveram, né, essa escolha de estar longe de Deus, de escolher a desobediência, né? O pecado de Adão e Eva não foi pegar o fruto e comer. Né, alguns falam a maçã, né, a Apple tem lá a maçãzinha mordida, a Bíblia não fala que é uma maçã, a Bíblia fala que é o fruto. Então, a decisão de comer o fruto, eles estavam declarando que eles estavam sendo independentes de Deus. Começaram bem, mas o fim deles não foi bom. Também outro homem escolhido por Deus foi o rei Saul. O rei Saul, ele foi o primeiro rei instituído em Israel. A Bíblia diz que o povo desejava um rei, porque até então Deus falava através dos profetas com aquele povo, mas o povo começou a desejar um rei, não era mais suficiente ouvir a voz de Deus através dos profetas. E Deus fala então, né, vou dar então um rei para esse povo, e Deus escolhe o rei Saul. E a Bíblia diz que ele era um homem muito lindo também, beleza, né, e Deus dá todas as condições para ele ser um rei e representar a Deus. Né, ele teve um cargo assim de destaque, né, uma posição de liderança diante de um povo. Aí, abrindo um paralelo para as nossas vidas também, quantas vezes Deus nos dá oportunidades de nos destacarmos, de sermos embaixadores seus aonde quer que a gente vá, seja num cargo de trabalho, seja dentro da nossa casa, seja na nossa família. E Deus, ele ergue esse rei. Mas a Bíblia diz que esse rei, ele se preocupa muito, né, com a sua posição, se preocupa muito consigo mesmo. Ele não se preocupa com Deus, ele não se preocupa em agradar a Deus, assim como às vezes a gente faz. A gente está tão preocupado com as nossas coisas, né? Talvez se você for parar para pensar nesse ano, quantas coisas você talvez deixou de fazer, porque você estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, preocupado com os outros, preocupado em agradar. Né? E talvez quando você pensa assim, pastora, mas se preocupar com os outros é bom, né? Talvez, em alguns momentos seja bom, mas às vezes em alguns momentos é orgulho. É o que vão pensar de mim? A minha posição. O que vão falar de mim? E esse rei, ele acabou mal por isso, porque ele pensou muito nele, na sua posição. Né? Também temos Judas, né? Que eu creio que todo mundo aqui conhece a história de Judas, um dos 12, um dos discípulos, escolhido pelo próprio Jesus, que as profecias já falavam, né, que ia vir esse traidor, que ia trair Jesus. De uma certa forma, ele também cumpriu com a profecia, ele também foi usado dentro do plano de Deus. Mas, queridos, Deus não nos escolhe para fracassar. Deus não nos escolhe para ser o Judas. Deus não nos escolhe para que a gente se dê mal. Mas Deus, ele já sabe do fim desde o princípio. Deus, a palavra de Deus fala assim para nós, que eis que coloco diante de vós 2 caminhos, o da bênção e da maldição. E Deus ainda dá a dica, escolhe, pois, o da bênção. Então, na nossa vida, a gente tem esse poder de escolha, e Judas teve. Judas começa bem. Imagina que dos 12 discípulos, ele foi escolhido como um dos 12, né? Mas ele, então, torna-se o traidor, e o seu fim, né, é triste, é trágico, né? Ele acaba se suicidando. E, por fim, temos lá na cruz, né, que eu acho lindo esse relato bíblico que mostra, né, Jesus lá na cruz, nos seus últimos momentos. Jesus tem um encontro com 2 pecadores, assim como ele tem um encontro comigo, com você hoje. E lá na cruz, né, um pecador daquele, um homem daquele que está na cruz, do seu lado, ele começa a zombar de Jesus. Ele olha para Jesus e ele fala, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, né, e salva nós também. E o outro, né, que teve o discernimento de, apesar de ser um pecador, então, é tua fala, pastor, então eu vou parar por aqui, então, né? Você só vai falar dos que terminaram mal. Então tá. Agora me dá então os que terminaram bem. Então aquele ali, ele morre ali do lado do mestre, gente, assim como Judas andou com Jesus e morreu, né? Morreu e foi pro inferno, né? Separado de Deus. Gente, o inferno, ele é tão terrível, não é porque ele é um lugar
de fogo e enxofre. Até queria abrir um parênteses aqui. Outro dia eu estava vendo uma pessoa na internet blasfemando contra o nome de Deus e falando: se o inferno se essas pessoas aqui vão para lá, até eu quero ir para o inferno, porque eu não quero ir para o céu com essas pessoas aqui. Assim, uma blasfêmia tão grande, né? Se você não tem noção do que é o inferno, a gente sempre fala para as crianças, né, os nossos filhos, a gente sempre ensinou eles assim, né? Se você quer ter uma noçãozinha do que é o inferno, você liga o fogo lá da tua casa e você coloca o dedo e você deixa o teu dedo lá por 10 segundos. Isso é só para você ter uma noção. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é que Deus não está lá, né? O inferno é a ausência da presença de Deus. Então essas pessoas começaram bem, mas elas infelizmente terminaram mal. E essa é uma fase do ano onde a gente precisa refletir, né? Começamos bem, como o pastor falou, mas será que estamos terminando o ano bem, mais conectados com o Senhor? Assim como lá na cruz nós vimos 2 ladrões ao redor de Jesus, o interessante de chegarmos ao final deste ano 2023 é porque mesmo que aquelas pessoas fizeram tudo errado na vida deles, ali nos últimos instantes da vida deles, eles estão com o Salvador no meio deles. E de um lado nós vemos uma escolha, que escolheu Os dois caminhos, né? escolheu esnobar um pouquinho Jesus, né? Tirar um sarrinho, porque ele não parecia interessado em ser salvo por Jesus, parecia mais tirar um sarro. Ele desacreditou. Nós vimos o descrente do lado da salvação nos seus últimos minutos. Talvez você hoje está aqui como um descrente na tua vida. Você está chegando aqui no final do ano de 2023 e você ainda não acredita naquele Deus que cura, sara, liberta, santifica. Talvez você está buscando em todos os lugares mesmo, menos em Deus, a solução para aquele teu problema que você não conseguiu resolver em 2023, nem em 22, nem em 21. E você está arrastando este problema, porque talvez você está olhando para Deus como este descrente que estava do lado de Jesus, diferente daquele que estava do outro lado, que ele repreendeu aquele outro ladrão e assassino e disse: ei, ele é o Filho de Deus, ele não merece estar aqui, nós merecemos, mas ele não merece. Ali na cruz, mesmo sem saber, ele entendeu que estava ali diante dele um justo, e ele creu em Jesus. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando você estiver no teu paraíso, no teu reino. E Jesus disse para ele: ei, daqui uns anos, não, uns anos você, não, ele estava nos últimos dias, segundos, minutos da vida dele, horas. Jesus diz: hoje mesmo. Sabe tudo que você passou na tua vida? Sabe tudo que você passou no teu ano? Não é lá para frente. Deus não vai te abençoar amanhã. Deus quer te abençoar hoje. Talvez você não entenda qual seja a resposta de Jesus, mas Ele quer te abençoar hoje. Hoje é o dia que Deus tem o melhor para você. Hoje é o dia de dizer: Deus, eu quero viver o teu melhor para a minha vida. Não é ficar esperando passar os 366 dias que serão no ano que vem, que é o ano bissexto, e esperando que ano que vem as coisas vão acontecer. Não, é hoje. É hoje que você entra em 2024, meus queridos. É hoje que você diz: não, Deus, quero terminar bem o meu ano. E aquele ladrão da cruz que então creu em Cristo, terminou bem. E é interessante nesse exemplo dos dois, é porque os dois estão numa situação difícil, né? Numa situação de dor, de morte. Quantas vezes a gente também se encontra numa situação onde parece que não tem saída? E daí a gente vê os dois exemplos, um esnobando e: se você é mesmo filho de Deus, desce daí e te salva. E o outro olhando para Jesus e reconhecendo. Porque, queridos, aqueles que amam a Deus, aqueles que andam com Deus, também têm seus momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, mas nós cremos que tudo isso está nos aperfeiçoando, né? Agora, quando nós olhamos para Jesus como aquele homem olhou, nós encontramos a força nele, como o pastor falou. É hoje. Deus, eu estou vivendo essa dificuldade na minha vida, mas eu creio que hoje o Senhor pode mudar tudo. Senhor, eu estou vivendo essa situação que parece que não tem saída. Senhor, eu creio que hoje o Senhor pode mudar. Então, além daquele ladrão que teve uma boa escolha, assassino, mas ele teve uma boa escolha e Deus o abençoou ali no final do seu ano,
também nós vemos o rei Davi, que veio depois do rei Saul. Saul foi o homem escolhido pelo povo. Deus falou que não precisava de rei, mas eles queriam rei, então Deus colocou o rei Saul, que terminou mal. Mas o rei Davi, ele estava lá, um pequeno pastor de ovelhas, ele era o escolhido de Deus. Mas se você conhecer a vida de Davi, você vai ver que, nossa, ele teve um começo eletrizante, maravilhoso, cheio de glórias. Vai se identificar com ele, né? Mas ali no meio da caminhada dele, muitas coisas erradas aconteceram, coisas terríveis. Davi assassinou indiretamente, né, o marido de mulher para poder deitar com ela e tudo mais. Ele fez tantas coisas terríveis que Deus até não falou que ele construiu o templo, porque havia muito sangue nas mãos dele. Mas a Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele não acertou em todo o tempo, mas quando ele errava, o segredo dele era o quê? Coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus jamais despreza. Nós temos que olhar para Davi dessa maneira se nós queremos terminar bem, sendo pessoa segundo o coração de Deus. Saber que às vezes a gente erra, sim, beleza, mas correr para a presença de Deus, porque Ele continua de braços abertos, e dizer: Deus, eu errei, mas eu quero terminar bem. Fiz tudo errado, comecei bem, meti os pés pelas mãos no meio do caminho, mas agora eu quero terminar bem esse ano. E Davi então busca sempre o Senhor. Por isso que o Senhor ora para Davi, e diz: um homem segundo o coração de Deus. Eu e você temos que ter mais um coração contrito e quebrantado para buscar a presença de Deus, para correr para a presença dEle, lendo a palavra, ou orando. Orar é falar com Ele, sabe? Você está no teu carro, busque a presença de Deus. Você está trabalhando e tem busque a presença de Deus. Você está ouvindo música, busque a presença dEle através de músicas que te colocam na frequência de Deus. Busque pessoas para estar te inspirando, que são pessoas que vivem segundo a palavra de Deus, porque nós vamos estar cada vez mais próximos de ter este coração quebrantado. Sabe, o contrário de ter um coração quebrantado é ter um coração orgulhoso. A Bíblia diz que o orgulho, ele vem antes da queda. Quando a gente se fecha, quando a gente acha que a força está no nosso braço para fazer as coisas da nossa vida, é onde a gente começa a cair do cavalo. Mas quando a gente diz: Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu quero Te agradar. Então esse é um dos segredos para nós terminarmos bem, como Davi terminou. Talvez Davi terminou bem em algumas áreas, em outras nem tanto, mas no final ele é o homem chamado por Deus de segundo o seu coração. Também nós vemos José. Pastor, não porque ele acertou, né? Mas não porque ele por causa acertou da tudo, mas pela disposição do coração dele. Depois nós vemos também José. José, ele começou um pouco mal. Ele começou falando algumas coisas para os seus irmãos, e como nós vimos aqui numa série, né, de palavras do seu destino, nós vimos que talvez José não falou da melhor maneira os sonhos que Deus deu para ele e para os seus irmãos. Por isso os irmãos dele ficaram morrendo de inveja. Então José passou por um monte de sofrimento, mas no final ele estava lá no Egito como governador do Egito, aquele que tinha praticamente sido morto diante para os olhos do seu pai. Eles mataram ele. O pai de José achou que ele tinha morrido, era o filhinho querido do coração, e Deus levou ele como escravo para o Egito, onde Deus usou ele lá naquela circunstância. Trabalhou no caráter dele. Havia orgulho na vida de José, porque quando os irmãos de José foram para o Egito e eles não reconheceram ele, ele se fez escondidinho. E ele meio que quis torturar um pouquinho eles, fazer eles sofrerem. Mas chegou um momento que a Bíblia fala que José chora alto lá. Eles ficam meio sem entender, porque o coração dele chegou no tipo coração de Davi, foi quebrantado. E quando ele se quebrantou na presença de Deus, querido, o orgulho caiu por terra. José se revela para os seus irmãos como aquele irmão que foi rejeitado, vendido como escravos. E ali Deus usa a vida de José para redimir o seu povo, para salvá-los da escassez do alimento que tinha naquela terra. Deus trouxe redenção e provisão através da vida de José. Terminou bem essa história. Assim também nós vemos a vida de Moisés.
Moisés foi perseguido de morte porque havia uma profecia que havia nascer um libertador lá no povo, quando eles estavam no Egito, depois de José escravizados pelo faraó. Então haviam profecias, e Moisés foi livre da morte, mas ele cresceu como príncipe do Egito. Começou mal, começou com lutas pela sua vida, daqui a pouco ele estava lá nos palácios, daqui a pouco ele foi entendendo a sua origem em Deus, ao ponto de ele assassinar um egípcio para proteger um hebreu. E isso, ele teve que ser expulso do Egito. Para onde ele, um príncipe do Egito, foi considerado a ralé do Egito, foi expulso, foi mandado embora. Mas nesse ser mandado embora, nesse deserto da vida de Moisés, foi onde ele encontrou o verdadeiro Deus que o seu povo seguia. Talvez você começou o ano meio assim, príncipe de 2023, e está terminando a ralé do Egito. Mas é um momento hoje de você dizer: Deus, hoje eu quero estar no pé do monte, como Moisés. Hoje eu quero estar diante da sarça ardente e ouvir Deus falando comigo e dizendo: ei, o ano não acabou ainda. É só o começo. Eu quero te encher da minha presença. Eu quero te capacitar para voltar lá para o Egito, para fazer maravilhas. E é isso que eu creio que Deus tem para nós no ano 2024. Tem muitos desafios, tem muito trabalho, mas também tem a presença de Deus. Tem milagres, tem provisão, tem redenção. Assim Moisés, que nem chegou a entrar na terra prometida, mas ele viu, porque também lá no finalzinho, ele deu uma paulada na pedra, e Deus não permitiu ele entrar lá, por algumas questões, mas Moisés terminou bem. E por último, Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, assassino de cristãos, confesso, perseguia e mandava executar os cristãos. Talvez você nesse ano foi um perseguidor de cristãos, mesmo estando dentro da igreja. Talvez esse ano você falou mal de cristãos. Talvez você apontou muito dedo. Talvez você foi preconceituoso. Talvez murmurou. Mas assim como Paulo, ele teve um encontro com Jesus no meio do caminho. E no meio do caminho, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é convertida para outro caminho. Paulo, que era um assassino de cristãos, passou a ser uma incubadora de cristãos. Passou a ser perseguido por amor de Cristo. Considerado o pai da igreja, né? Considerado um dos pais da igreja, Paulo. E Paulo termina dizendo assim, lá em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Para terminar bem este ano, nós temos que aprender isso com Paulo. Talvez você não combateu o bom combate, talvez você não acabou a carreira esse ano, mas no mínimo, guarde a sua fé. Porque 2024 está logo ali, e nós temos a oportunidade de começar de novo, combatendo um bom combate, acabando a carreira que o Senhor tem para nós em 2024 e guardando a fé. Deixa eu te falar, se Deus falar que você vai viver só mais 6 meses de 2024, o que você faria no começo do ano? O que você faria no primeiro semestre do ano? Será que você viveria para trabalhar? Ou você trabalharia apenas para viver? E priorizaria mais a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, os seus filhos, sabe? Essa vida, ela é uma loucura, e se você deixar a vida te levar, você vai se ver igual um hamster numa rodinha, pedalando, 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 e você vai ter riquezas, você vai ter fama, você vai ter sucesso, mas vai continuar pedalando, 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 e nunca vai ser o suficiente, que é o que acontece com quem tem muito. Nunca é o suficiente.
Mas aqueles que sabem viver com o pouco e sabem viver também com o muito se sentem completos. Porque Deus nos fez, queridos, para viver uma vida simples. Então olhe para este ano que está terminando e olhe para o próximo ano que está aí e pense: Deus, eu quero dizer como Paulo, eu quero terminar bem, quero combater o bom combate, eu quero acabar a carreira, eu quero guardar a minha fé, independente se as coisas foram boas ou se elas foram ruins em 2023. Eu quero viver o novo de Deus, porque o que importa é como termina. Se nós olharmos para a Bíblia, no livro anterior de Eclesiastes, nós veremos ali no livro de Provérbios a conclusão de que sabedoria é viver com temor a Deus. Já começa Provérbios dizendo assim, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não vamos controlar tudo na vida, mas nós temos controle das nossas atitudes relacionadas ao tempo que nós chamamos hoje, presente, agora. Você não tem controle sobre o amanhã, mas as tuas decisões de hoje vão influenciar o amanhã. Os planos que você fizer hoje vão influenciar o amanhã. As decisões de hoje vão ditar o teu futuro. Porque a fé sem obras é morta, é o que diz a palavra de Deus. Então, como o Provérbios diz, cuidar com as preocupações e aprender as coisas simples da vida, talvez uma boa conversa, uma boa refeição, um bom momento ao sol, aproveitar os desafios diários que Deus nos dá, sejam eles bons ou ruins, mas olhar para todas as coisas e dizer: Senhor, obrigado, porque este é o dia que o Senhor nos fez. E para nós concluirmos, queridos, se você cumprir amanhã o desafio de ler Eclesiastes, talvez você pode pensar: poxa, acabou com a minha esperança. Mas Eclesiastes não se trata de perder a esperança, muito pelo contrário, mas se manter humilde. Diga para a pessoa do seu lado: se mantenha humilde. Também nos ensina que nós temos que confiar no significado da vida mesmo sem entender, e crer que Deus é justo sobre todas as coisas. Quero convidar você a pular agora para o capítulo 12 de Eclesiastes. Você vai ler ele se você cumprir o desafio amanhã. Capítulo 12, o versículo 13 e 14 diz assim. Ele está falando sobre a velhice. (13 e 14) De tudo o que se tem ouvido, a suma é um resumo, né? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Na prática, queridos, temer a Deus e pode ler aí. Temer a Deus e guardar o quê? Aquilo que a gente pensa ou aquilo que Ele pensa? Aquilo que Ele pensa. Então, quando eu busco viver segundo a Bíblia, eu não estou buscando viver uma religião. Eu estou tentando ter relacionamento com Deus. Eu estou tentando conhecê-lo. E eu vou conhecer Ele através da sua verdade que liberta. E a sua verdade que liberta não é uma placa de igreja. É a sua palavra. E quando você lê de coração e dizer: Deus, eu quero terminar bem esse ano. Eu quero temer a Deus. Eu quero obedecer os seus mandamentos. E você começa a ler a palavra. A Bíblia diz que o Espírito da verdade, Ele vem e te revela a verdade. Tem coisas que você vai ler ali a vida inteira e você não vai entender se você não tiver o coração certo. Um coração pequenino, simples, para dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz, não a minha voz. Eu quero ver o que a Bíblia fala para eu fazer. Eu não quero dizer para a Bíblia o que eu quero fazer. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. Só que isso, queridos, envolve renúncia. Envolvem-se muitas renúncias na vida. O Espírito Santo, Ele mesmo, vai dizer para você também algumas coisas que você vai ter que renunciar. Talvez os pastores não vão falar para você algumas renúncias, mas conforme você começa a caminhar com Ele, e você decidir caminhar com Ele no próximo ano,
Ele mesmo vai se mostrar a você, e Ele vai te mostrar aquilo que você precisa renunciar. Jesus disse assim, ó, aquele que quer me seguir, deixa o seu fardo sobre mim e leva o meu, que é suave. Ele te dá o fardo dele, mas ele diz que é suave. Ele também diz, pegue a sua cruz e me siga. Ele não diz assim, largue tudo que você tem e vá levinho, não, ele fala, pega a sua cruz, ou seja, todo mundo vai ter uma cruz para carregar. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, e aí, está pesada essa cruz que você está carregando? Porque se tiver pesada, meus queridos, Jesus disse, deixa o teu fardo sobre mim, e pega o meu, que é leve, que é suave. Se a tua cruz que você está carregando aí nesse ano está muito pesada, será que você está carregando aquilo que Jesus mandou você carregar? Ou você está carregando os pecados dos outros? Quem fez isso foi Jesus. Ou você está achando que você que vai transformar as pessoas? Quem faz isso é Jesus, é o Espírito Santo através da palavra dele. Essa também é uma das vantagens, né, de entregar o controle da nossa vida para Deus, porque fica mais leve, né? O jugo de Jesus, ele é muito mais leve que o nosso, né? A palavra diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quer dizer, se a gente tem o jugo de Jesus sobre a nossa vida, ele é muito mais leve que o nosso. Porque a questão é, nós vamos ter ou o nosso ou o de Jesus. Então, cabe a nós escolher. Então, é uma boa reflexão para esse ano. Senhor, como foi a minha vida esse ano? Será que foi pesada demais? Talvez se você olhar para a sua vida e você ver um fardo pesado em algumas áreas, talvez você precisa, nesse novo ano, né, tomar posse. Talvez se você é um cristão, que você já anda há anos com Jesus, né, Deus está trabalhando no seu caráter, né? E 2024 é uma oportunidade de viver uma fé mais profunda, né, tomando posse daquilo que a cruz tem a nos oferecer, né, que o sacrifício de Jesus lá nos deu direito. Agora nós temos que ansiar pelas coisas desse mundo? Bom, a Bíblia diz lá em Mateus no capítulo 6, para a gente não andar preocupado com as coisas desse mundo. Isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar. Gente, eu sinto que Deus está nos chamando para trabalhar em 2024. E muito. Sabe aquela promoção que você quer? Olha, vai no que eu estou te falando. Eu sinto que Deus está nos chamando para trabalhar. Eu estou sentindo isso no ar. Então, aquilo que Deus colocar na tua mão no ano de 2024, faça o teu melhor. Faça o teu melhor para agradar a Deus. A Bíblia diz, tudo que você fizer, faça para o Senhor, esperando receber do Senhor. Não faça para homens, esperando receber de homens. Então já coloca algo na tua cabeça. 2024, eu quero fazer melhor aquilo que Deus colocar na minha mão. Os filhos de Deus prosperam, né? Em todo lugar que eles vão, eles prosperam. Gente, não olhe e pense assim, mas o lugar que eu tô não me ajuda a prosperar, as pessoas que estão ao meu redor. José, como o pastor falou, José, ele prosperou no Egito, sendo um escravo. A Bíblia diz que Deus abençoava tudo que José fazia. Então, se eu e você somos filhos de Deus, aonde nós estivermos, ainda que as pessoas estejam contra nós, tentando armar contra a gente, Deus vai nos fazer prosperar. Então nós temos que trabalhar e nos esforçar em tudo que nós fizermos para glorificar a Deus, porque é dele que nós vamos receber. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, e aí há muitos anos atrás, quando eu ganhava uns R$2.000 de salário, eu conheci um pai da minha escola que ganhava 20 mil ele, mais uns 6 mil limpo a esposa dele. Então ali, beirando os 30 mil, ele ganhava 2 mil. E aí eu falava, cara, você não vem mais jogar futebol, né? Poxa, a gente joga 2 vezes por semana, você não está vindo mais nenhuma. Ele, cara, meu Deus, não estou conseguindo. Daí nós estávamos falando de valores, né? Eu tinha um carrinho, uma casa, os meus filhos e tal, né? Tinha 3 filhos, ele só tinha 2. E aí ele estava falando das correrias dele. Cara, eu tenho 2 casas, tenho 2 carros, minha esposa ganha isso limpo, eu ganho isso limpo, e não consigo vir um dia na semana jogar futebol. E aí eu falei para ele assim, nossa, então você é rico e eu que sou próspero. Porque eu continuava trabalhando igual a ele, me esforçando, fazendo as coisas lá na minha profissão, que não ganhava tão bem, mas estava tendo minha família, o carro, a casa. Eu tinha tudo que ele tinha, talvez não na qualidade que ele tinha, mas tinha tudo que ele tinha, e ainda usufruía mais da minha família, estava bem com a minha esposa, com os meus filhos, estávamos vivendo uma vida simples juntos, e ainda jogava bola 2 vezes por semana. E ele, cheio do dinheiro, não conseguia fazer uma coisa que ele queria muito para ter saúde, que era jogar futebol. Eu disse, cara, você é rico e eu que sou próspero.
sabe? Deus quer que a gente busque as coisas, sim, mas que não se perca nas coisas. Pastor, a palavra de Deus não diz que o dinheiro é um problema, né? Se você é uma pessoa que é visionária, que é empreendedora, né, que tem grandes projetos, isso não é um problema, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não é o dinheiro, mas o amor. Então, é aquilo que a palavra fala: onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. A questão é aonde está o nosso coração. Ele precisa estar primeiro em Deus, e o dinheiro ser um servo, que é o exemplo que o pastor está dando. Nesse caso, esse homem estava sendo servo, escravo do seu trabalho, né, da sua vida. Ele não conseguia usufruir, né? Talvez Deus tenha te dado mais que o suficiente para você viver, né? Bênçãos transbordantes, mas aquilo não pode estar o teu coração ali, né? Aquilo tem que ser para te servir os teus e abençoar ainda outros, né? Inclusive o reino de Deus. E Deus diz assim: olha para os lírios do campo, olha para os pássaros que não semeiam, eu não cuido deles, eu vou cuidar de vocês, né? E aí em seguida a Bíblia diz ali no versículo 33 de Mateus 6: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Deus se preocupa sim com o que nós precisamos. Vamos trabalhar em 2024, vamos fazer o nosso melhor para agradar a Deus, amém, mas em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é ficar vindo na igreja em todo o tempo, só viver igreja, não é disso que se trata. É viver o reino de Deus. O reino de Deus aqui na igreja é em alguns momentos, mas a maior parte dele é lá fora. É viver o reino de Deus lá no nosso trabalho, lá na escola, lá no futebol, lá no momento de lazer, lá agora na virada do ano, amanhã, quando vai ter a virada do ano. É você levar o reino de Deus para lá, é você levar a luz de Deus para lá, mas primeiro é o reino de Deus. É ter a consciência que não precisa pular 7 ondinhas para prosperar no ano seguinte, e que nem usar uma camiseta branca vai me trazer mais paz, ou E nem uma uma amarela vai trazer mais dinheiro. dinheiro. E o verde, o que é o verde, gente? Paz, né? Não, paz é o branco, o verde é esperança. Não era o azul? O azul é o quê? Já ajuda aí as pessoas que querem escolher roupa amanhã. Não Gente, importa Deus a cor, fez né, todas gente? as cores, né? A Exatamente. questão é que a nossa fé Eu tem que gosto tá de botar nele. aquela camiseta branca que já combina com todo mundo que tá ali. A gente fica de uniforme, fica bonitinho, né? Mas não traz mais paz. Não traz mais paz, com certeza, né? O que traz paz ao nosso coração é ter a presença de Deus, é estar com Ele, e é ter a certeza que um ano começa. E independente das dificuldades que a gente possa talvez estar terminando o ano, as lutas que foi esse ano, a nossa esperança está nele, que o ano que vem vai ser o melhor ano das nossas vidas vividos até aqui, em nome de Jesus. Amém. E por último, Provérbios 16:9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. Então, sente amanhã, se você não fez isso, e planeje seu ano de 2024. Planeje a sua vida pessoal, planeje a sua vida espiritual, planeje a sua vida financeira, Familiar. coloque metas, sabe? Se é o marido, sair mais com a esposa. Nossa, esse ano eu acho que nós podemos dizer que nós nunca Batemos o saímos recorde. tanto juntos, Só o casal. que ficamos até com peso na consciência. Às vezes falava: nossa, mas a gente vai sair, vai comer um pastel, É que a gente e as tem crianças 3 não vão filhos, junto. gente. Ai, tadinho deles. Daí eu fiquei: tadinho nada, a gente merece, né? A gente se esforça tanto. Aí vai pra casa, eles ficam estressando a gente leva eles para comer de tudo quanto é coisa. Daí a gente começa, já tá nesse discurso, né? Não comer Tentando pastel. se convencer É. que não é uma coisa. Aí eles foram Não, sair para comer na casa dos outros. Aí eu e ela: vamos no Vojax hoje, eu e você, vamos lá. Fomos lá, eu e ela, lá no Vojax, e comemos, e tiramos uma fotinho assim, né? E mandamos no nosso grupo, que a gente tem um grupo só, nós e as crianças, né? Que é o grupo Nossa Família. E aí a gente colocou a fotinho, daí, claro, né? Eu falei: só espera, quem vai ser o primeiro a perguntar: ué, horário do almoço? Eles não estão em casa, né? Estão comendo fora? Ah, mas não deu 1 minuto, um já colocou lá: ah, estão comendo fora, é? Aí eu coloquei: sim, porque nós merecemos. Porque o maior investimento, gente, numa família é no casamento. Não é nos filhos, não é na profissão, não é na carreira, é no casamento. É onde o inimigo mais tem investido forças, é para destruir os casamentos. Porque destruir o casamento, tudo que está abaixo cai. Gente, não tem problema. Talvez você está aqui e você é uma pessoa divorciada, talvez você está num segundo casamento.
A Bíblia fala que Deus faz nova todas as coisas. Se você está aqui hoje, Deus pode fazer nova todas as coisas na tua vida. Mas nós temos entendido o quão precioso é investir no casamento, né? No relacionamento do casal. Então, esse ano, acho que nós... eu até brinquei ontem, né? Anteontem, falei para ele, falei assim, amor, esse ano nós batemos a nossa meta. Ano que vem a meta é dobrar a nossa meta. É a gente ter realmente mais tempo investido no nosso casamento. E pode ser coisa simples, né, gente? Eu não lembro qual foi o dia, mas viu, filhos, a gente saiu para tomar aquele sorvetinho lá naquela esquina, lembra que a gente comia um cascão tão gostoso? Essa semana o pai e a mãe foram lá. Nós dois lá, né? Nossa, eles gostavam tanto de vir aqui, daí eu pensando, pois é, né? Vontade de pegar dó, ele. gente. Aí a gente falou assim, não, mas tem açaí lá na geladeira, lá de casa, eles podem comer açaí, né? E nós dois aqui, tomando o cascão, né? Aí até conversamos, oxe, o cascão tá R$12, era 5, né? Ainda bem que veio só nós dois. Mas a gente tá brincando, mas é isso, planejar, a gente tem que planejar. Meta financeira, sabe? Eu aprendi uma coisa, se você não mira tipo no 10, você não atinge nem o 8, nem o 7, você joga fora da mira, você pega né, o finalzinho, uma mira preta assim, o 2, o 1, o 0 lá para fora. Você tem que mirar em algo. Você quer uma meta financeira para tua vida? Coloca lá, eu gostaria de uma promoção. Aí coloca do lado, né? Valor, né? Plano de ação. O que eu vou fazer para isso? Vou me esforçar. Gente, vai trabalhar para Deus. Vai trabalhar para Deus em qualquer coisa. Sabe, eu quero restauração nesta área da minha vida. Plano de ação. Vou fazer isso. Mesmo que pareça impossível. No pior das hipóteses, acaba o ano e você vai repetir aquilo no outro ano, mas você já está mirando naquilo. E daqui a pouco você começa a acertar o número 2 do alvo, o número 4, o número 5, o número 6. Não é dali para baixo, daqui a pouco você está chegando no 10. Cima, né? Isso. E agora é o momento que nós gostaríamos de convidar vocês a uma reflexão. Aí no lugar de vocês. Mas queremos incentivar vocês a fazerem isso em casa. Talvez amanhã pegar um papel e anotar as metas de vocês. Mas hoje nós gostaríamos de vocês começarem a pensar nas suas metas de oração. O que vocês gostariam de orar, pedir ao Senhor para o ano de 2024? Eu vou dizer para vocês o que eu pedi para o Senhor. Senhor, eu quero a tua presença. Só isso. É isso que eu quero. Eu quero que o Senhor esteja conosco em tudo que nós fizermos. Se for eu trabalhando na minha escola com as crianças, que o Senhor esteja lá. Se for levando Jesus para essa cidade, que o Senhor esteja conosco, nos capacitando. Se for nos reunindo aqui neste lugar, que o Senhor esteja conosco. Então que hoje você possa começar a dizer, Deus, eu quero orar por isso na minha vida. Eu queria convidar você a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. E nesse momento apenas pense. Pense naquilo que você quer orar e pedir a Deus. Sua família, suas finanças, seus sonhos, seu ministério, seu propósito de vida. Talvez um sonho engavetado há muito tempo. Uma profissão. Talvez uma mudança de ciclo onde não está na tua mão o controle. Só Deus. Talvez você olhe e pense, isso aqui não tem mais nada que eu possa fazer. Um novo sonho, um novo projeto. Talvez você precise de cura física. Eu quero te dizer que Jesus está de braços estendidos. Continue pedindo. Continue crendo. Mesmo que a cura não venha, continue temendo a Deus, obedecendo a sua palavra. Mas peça a Ele hoje. Nós queremos convidar você a orar no teu lugar, sentado mesmo. Querido Deus, o Senhor sabe do pedido de oração de cada irmão e irmã que está aqui, cada família representada. E nós queremos colocar agora, Senhor, estes pedidos de oração diante de Ti. Que o Senhor esteja olhando para a vida de cada um.
aqueles que clamam a Ti, aqueles que gritam por socorro, aqueles que nesta noite, Senhor, trazem a Ti a sua vida como uma oferta viva a Ti, diante do Teu altar, e se quebrantam na Tua presença e dizem: Deus, ouve a minha voz, ouve a minha oração, atende, Senhor, o meu pedido. O Senhor conhece o coração de cada um, mas desde já eu te peço que o Senhor já esteja olhando, Senhor, para as nossas vidas. O Senhor sabe aquilo que precisamos, mas nós queremos falar com a nossa boca aquilo que nós precisamos. Nós precisamos mais de Ti. Nós precisamos do Teu toque nas nossas vidas. Por isso nós queremos, Pai, nos quebrantar nesta noite na Tua presença e colocar estas orações diante do Teu altar, para que seja feita a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos, nós gostaríamos de convidar vocês a ver uma última mensagem de um grande missionário que passou por essa terra, chamado Billy Graham. Eles fizeram um vídeo com ele e ele compartilhou uma mensagem a qual ele viveu a sua vida toda, desde que ele teve um encontro com Jesus, para que as pessoas conhecessem a Cristo. E em suas últimas palavras para a sociedade, ele deixou essa seguinte mensagem: eu vou ler caso você não consiga ler. Não há outro caminho para a salvação exceto pela cruz de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O único caminho para o Pai, Deus Pai, é através de seu Filho Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mais do que isso, Ele era o justo. Quando você vem a Ele, você é vestido com a justiça dele. Deus já não vê o seu pecado, Ele já não vê o seu coração, Ele já vê o seu coração. Ele vê Jesus. Now, I don't understand all about it. There are many things about the cross and about salvation that I do not understand. And I'm not told that I have to understand it all. I'm told that I'm to believe. And anybody can believe. A blind man can believe. A deaf man can believe. An old person can believe. A young person can believe. And that word believe means commit. I commit my life totally to Him. Jesus Christ from the cross says, I will save you, I will forgive you, I will change you, I'll make you a new person if you come to the cross by repentance and faith. Come to Christ. When you come to Christ, you come by the way of repentance. Repent means to change. To change your way of living and turn from your sins and turn to Jesus Christ and say, I'm a sinner. I need forgiveness. And I know that you're the only one that can change me. Home went dark that violent day. The whole earth quaked at love's display. 3 days silent in the ground. This body born for heaven's crown. But on that bright and glorious day, heaven opened up the grave. Eis que Ele está vivo e ressuscitou verdadeiramente. Ó, louve-o pelo seu madeiro de misericórdia. A morte morreu e o amor venceu.
Jesus Cristo venceu. Ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que apesar da sua rebelião e rejeição, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu o seu Filho para morrer pelos teus pecados. E quando Cristo morreu naquela cruz, Ele se tornou culpado pela mentira, Ele se tornou culpado da calúnia, se tornou culpado da inveja, se tornou culpado dos pecados mais imundos e sujos. Cristo foi condenado com o inferno que você e eu merecíamos. Agora Deus diz, receba-o. Creia nele. Coloque sua fé e sua fé nele e eu perdoarei os seus pecados. Sua confiança e fé nele. Eu garantirei a você a vida eterna no céu. Tudo isso é seu e é tudo de graça. Tudo que você tem de fazer é receber. Hoje eu estou te pedindo para colocar sua confiança em Cristo. Pode aumentar o volume, pessoal. Eu vou te pedir para fazer esta oração, frase por frase comigo. Querido Pai Celestial, eu sei que sou pecador. E te peço o teu perdão. Eu creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu deixo os meus pecados e me arrependo dos meus pecados. Eu te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu quero confiar em Ti e Te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Ele está vivo. Eu entreguei a minha vida não para um Cristo morto, mas para um Cristo vivo. E Ele me deu uma nova canção, Ele me deu uma bandeira para levantar. Eu tenho um propósito para a minha vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei porque eu estou aqui, eu sei para onde eu vou. Você sabe? Queria convidar você a se colocar de pé nesta noite. E nós orarmos para encerrar juntos, celebrando este ano. Nós queremos terminar esse último culto do ano celebrando Jesus, agradecendo Ele por tudo que Ele fez por nós. Nós não viemos até Ele para ser abençoados, porque Ele já nos abençoou. Nós queremos vir até Ele porque nós o desejamos, porque Ele deu tudo por nós. Por isso Ele merece tudo. Vamos orar. Deus, eu sei que hoje ainda não é o último dia do ano. E amanhã os nossos irmãos aqui estarão em outro lugar. Talvez com seus familiares, com amigos. Talvez estarão sós na beira da praia, olhando os fogos. Mas que eles possam celebrar o Teu nome. Possam saber que Você morreu por nós. Possam saber que há um Deus que olha por nós. E nós queremos entrar num ano novo com a Tua bênção. Nós queremos entrar no próximo ano debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Por isso, juntos aqui, desde já queremos consagrar o ano de 2024 a Ti, mas não deixando de agradecer por tudo aquilo que vivemos neste ano de 2023. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco, até mesmo nas horas mais sombrias. Obrigado por todos os irmãos que se batizaram nas águas e receberam Cristo nessa igreja, nesse ano. E ano que vem, Senhor, que muitos mais se acheguem neste lugar para Te conhecer. Obrigado por cada criança, Deus, que foi levada a olhar para Ti, lá nas escolinhas, ou nos encontros do Play, ou nos encontros com Deus que tivemos durante o ano. Obrigado, Senhor, por cada adolescente que esteve aqui toda terça, Pai, e depois toda quinta, para receber uma palavra de Ti uns com os outros, e assim também, Deus, estiveram um encontro contigo no sítio, e no final deste ano,
um congresso nacional onde o Senhor se derramou sobre a vida deles. Obrigado, Deus, por cada jovem que veio nesta igreja e encontrou aqui um grupo disposto a trabalhar para eles, para iniciar um lugar onde eles não recebam a palavra, onde eles caminham juntos, Pai, todos os sábados à noite. Obrigado, Deus, por todos os irmãos que se esforçaram para estar aqui nas segundas-feiras, nas nossas classes, para buscar mais a Tua palavra, para buscar mais intimidade contigo. Obrigado por cada irmão e irmã que esteve aqui também para interceder, para orar uns pelos outros toda semana e ainda continuam fazendo nesse período de férias. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que nos recebeu lá no estacionamento, cuidando dos nossos carros. Obrigado das pessoas que nos receberam ali na porta com um sorriso, com um bom dia, uma boa noite. Obrigado, Senhor, por cada culto de domingo, Senhor, estarmos reunidos na Tua presença. Obrigado por cada pequeno grupo durante a semana, onde nós cremos que o Senhor estava lá conosco, se manifestando. Obrigado, Senhor, por cada reunião dos irmãos, por cada evento, cada momento que cada um aqui saiu para trabalhar no seu dia a dia durante a semana e levou o Teu reino com eles, levou o Teu reino para as suas casas, levou o Teu reino para os 4 cantos desta cidade. Obrigado, Deus, por estar conosco neste ano, aqui na Verdade Igreja, Pai de Tijucas, por nos conduzir em todo o tempo. E eu te peço que no ano de 2024, o Senhor continue encontrando aqui pessoas dispostas a trabalhar por Teu reino, dispostas a exaltar o Teu nome, dispostas a brilhar a Tua luz perante este mundo, para que eles vejam as boas obras, mas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus, nós queremos nesta noite Te entregar o ano de 2023, dizendo que nós Te agradecemos, mas também desde já queremos Te entregar o ano de 2024. Estamos ansiosos por tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, tanto os momentos bons como os momentos ruins, mas que nós possamos nos manter tementes a Ti e obedientes à Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém?